Olá, está começando mais uma edição do programa Campo Cidade. Eu sou a Alana Menezes. E eu sou Lucas Vasconcelos. E nós vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma relação entre homem e natureza de forma sustentável. O programa é uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, nós vamos falar sobre produções agroecológicas, as vantagens, particularidades e dificuldades desse tipo de produção. Quem acompanha a nossa conversa é Maílson Rodrigues, que faz parte da Controladoria e Coordenação de Comunicações da Agroflor, e João Ribeiro, agricultor e coordenador administrativo e financeiro também da Agroflor. E a gente conversou com Michele da Silva Lira, que é associada da Agroflor e agricultora agroecológica no sítio Feijão 1, em Bom Jardim. Fique ligado que o Campo Cidade só está começando. Começa agora, programa Campo Cidade. De uma forma geral, a agroecologia é uma ciência voltada para a produção sustentável. Diferente das produções convencionais que utilizam agrotóxicos, os cultivos feitos de forma agroecológica utilizam produtos naturais para combater pragas e doenças. E a agroecologia prioriza os circuitos curtos de comercialização e de consumo, que além de garantir maior qualidade nutricional dos alimentos, são ecologicamente sustentáveis, por depender menos de gasto de energia e transporte. Mas a agroecologia é mais do que uma ciência. Ela engloba também diversos grupos sociais que têm suas próprias lutas, mas ao mesmo tempo prezam por um desenvolvimento mais sustentável. Percebendo a importância da agroecologia, em 1999, um grupo de agricultores resolveu criar uma associação voltada para este tipo de produção, e foi aí que surgiu a Agroflor. Para falar mais sobre isso, a gente conversou com Maílson Rodrigues e João Ribeiro, tudo isso logo após o intervalo. Venha participar do NAC, Núcleo de Agroecologia e Campesinato, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Formado por professores, técnicos administrativos e estudantes, o NAC se empenha na construção de conhecimentos baseados nos princípios da agroecologia, buscando uma vida com mais qualidade. Entre em contato conosco através do e-mail nacufrpe@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/nac.ufrpe. Voltamos com o Campo Cidade e para saber mais sobre a história e o funcionamento da Agroflor, fomos até a sede da associação, em Bom Jardim, para conversar com Maílson Rodrigues, que faz parte da Controladoria e da Coordenação de Comunicação da Agroflor, e João Ribeiro, que é coordenador administrativo e financeiro da associação, além de agricultor agroecológico. Maílson, como surgiu a Agroflor? A Agroflor, ela foi fundada em 31 de outubro de 1999. Ela foi fundada inicialmente com 21 pessoas, 12 homens e 9 mulheres. E foi a partir de uma iniciativa, de uma experiência do Centro Sabiá, que veio aqui fazer uma campanha contra a queimada, em 95, e a partir dessa campanha foi que começou a ser introduzido o sistema de produção agroecológica para algumas famílias. E foi interessante que no período as pessoas não acreditavam muito nesse sistema e disponibilizavam sempre a pior área de sua propriedade, E elas se surpreenderam com o resultado. Não é um resultado a curto prazo, mas quando começou a vir um resultado, se surpreenderam. Então a Agroflor surgiu em 99, em 97 surgiu a primeira feira agroecológica, que foi aqui num distrito aqui de Bom Jardim, em Umari, mas viram que não ia dar conta de absorver aquela produção, e aí surgiu a possibilidade de ir para Recife, e foi quando surgiu a primeira feira agroecológica de Recife, que foi na Jaqueira, mas teve uma resistência do cão lá da prefeitura, que acabou, eles saíram encontrando lugar aqui, lugar ali, e acabou justamente onde está hoje, que é lá nas Graças, uma rua que, com a entrada do governo do PT em 2000, na prefeitura de Recife, houve um apoio, passaram 3 anos
sofrendo bastante, de 97 até 2000. 2000, quando teve a eleição do primeiro prefeito do PT lá em Recife, houve um apoio bastante significativo, mas ainda não foi o suficiente, mas para o que existia já foi bastante interessante. E essas famílias se consolidaram no ano de 99 e fundou a Agroflow. A Agroflow hoje ela conta com 117 associados, né? Está quase equilibrada a participação de homens e mulheres, mas ainda tem um número ainda um pouquinho maior de homens, né? Mas a participação das mulheres está cada vez mais crescendo, não só de associados, mas de participação efetiva mesmo dentro da instituição. Você falou que a associação surgiu em 1999. Então, para dar certo por todo este tempo, devem haver vários benefícios para o agricultor. Quais são eles? Para a pessoa, os benefícios vão desde uma assistência técnica, que eles recebem, essa assistência técnica, né? Minimamente o técnico passa pelo menos uma vez por mês lá. Ele passa mais, sem dúvida, mas eu estou dizendo assim, que pelo menos uma vez por mês o associado vai receber uma visita técnica. E isso não acontece quando ele não é associado, infelizmente. Mas ele tem assistência técnica, ele tem uma instituição que vai estar lutando, como eu falei agora há pouco, de participação numa reunião para discutir o PAA. Eu estou discutindo para esse agricultor que está lá no campo produzindo. Então eu estou lá na reunião, mas eu estou representando esses agricultores, né? Então ele vai ter alguém que vai estar participando desses espaços públicos ou privados, discutindo melhorias, discutindo viabilidade, discutindo sustentabilidade para eles que estão lá produzindo, porque o agricultor minimamente ele tem que produzir, né? Senão não é agricultor. Então eles vão estar lá produzindo um produto de qualidade que vai estar atendendo a família dele, mas vai estar beneficiando a gente no que se refere à natureza, no que se refere a uma alimentação saudável para a gente. Então eles vão ter esse tipo de benefício. Além de contar também com a disponibilidade de equipamentos, como roçadeira, para fazer alguma melhoria lá na sua área. Tem uma retroescavadeira que a Agroflow adquiriu agora há pouco, que está à disposição deles também a preço de custo, né? Então eles têm alguns benefícios que alguns são bem palpáveis e outros são um pouco mais tangíveis, né? Assim, de representação, enfim. Mas seriam basicamente esses benefícios. Eu considero como tem muito mais vantagem se associar à Agroflow ou a qualquer outra associação de agricultores, ou seja lá do que for, mas tem muito mais vantagem de ser sócio do que não ser sócio. E na sua visão, João Ribeiro, quais os benefícios de ser um associado? Um dos benefícios é trabalhar a questão da agroecologia, né? Quando a gente trabalha com os agricultores a questão da agroecologia, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando da preservação do meio ambiente, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, a Agroflow é uma associação que ela representa os agricultores, né? Ela busca projeto, ela fortalece a ação que os agricultores vêm desenvolvendo nas comunidades. Você falou que a associação busca participação em projetos. Que projetos são esses? A gente fez parte, com esse governo golpista, infelizmente, cortou quase que todo o recurso destinado ao programa de aquisição de alimentos, o PAA, a modalidade de doação institucional, doação simultânea e compra institucional. Acho que são essas duas modalidades, né? Então, em 2016 e 2017 a gente executou esse programa. Foram 369 mil recursos. Isso é no máximo, os agricultores ficaram na casa dos... que tem um limite individual por agricultor, que é até R$8.000. Então eles chegaram ali bem próximo disso, 7.900, 7.800. Então a grande maioria deles
deles chegaram a esse limite individual. Foram 49 agricultores, então deu R$369 mil para ser executado em 2 anos. Isso foi um alento muito grande, isso foi muito bom, muito positivo para os agricultores, porque era uma comercialização já certa e dentro de um prazo relativamente bem considerável assim, para a produção, né, para plantio, colheita, então era muito interessante. E isso foi recurso do governo ainda anterior, do governo do PT. Quando entrou esse governo, né, veio e cortou esse programa. Então, em 2017 ainda foi executado com recurso do governo do PT, que foi destinado a partir do governo do PT, e em 2017, zero. Os agricultores produziram bastante para esses programas. Qual é a média de produção? Eu acho que em média é mais de 1 tonelada por semana. Né? Cada Nem todos, cada agricultor? Cada agricultor, porque cada um leva um Toyota de mercadoria, né? De produtos. Então, é nessa faixa, 1 tonelada por semana. A gente tem um banco de dados, eu não sei dizer precisamente agora, mas a gente tem tudo registrado no ano de 2016 e 2017. Março de 2016, a gente começou um trabalho de monitoramento semanal, então todas as feiras existia esse monitoramento, e a gente começou a construir um banco de dados. Isso aconteceu a partir de março de 2016 até março de 2018. Mas assim, 2017, durante todo o ano a gente fez esse acompanhamento, logicamente, e a gente, por exemplo, em 2017, nas feiras foram 215 toneladas, se não estou enganado agora. Nessas feiras que citei lá de Recife, sem contar essas feiras daqui, desses 3 municípios aqui, Bom Jardim, Orobó e Surubim. Mas nas feiras de Recife, as 4 feiras de Recife, a gente conseguiu catalogar 215 toneladas, acho que foi isso. Ao todo foram 417 toneladas de alimentos, isso contando com o PAA, né, que a gente executou em 2016 e 2017. Então, em 2017, juntando PAA, PENAI, que é um outro programa governamental, uma política pública, e feiras, foram 417 toneladas. Vocês vendem boa parte da produção para o governo nesses programas. Existe a venda para outro público? Onde? Então, a gente comercializa nas feiras, né? A gente hoje tem 5 feiras, com mais de 20 agricultores, e a gente também está no PAA e no PENAI. O PAA deu uma pausa, né? Mas a gente está no PENAI em João Alfredo. A gente tem mais de 40 agricultores envolvidos na comercialização. As feiras a gente está em Recife, no bairro de Boa Viagem, no bairro de Setúbal, no bairro das Graças em Santa Amaro e também em Camaragibe. E também aqui em Bom Jardim tem uma feira aos sábados e em Surubim. Bom, a gente está espalhado muito fortemente na região metropolitana de Recife, né? Basicamente em Recife. São hoje em Recife 4 feiras que a Agroflor se faz presente. É a Feira das Graças, que é a feira mais antiga de Recife. A Feira de Boa Viagem, que tem 16 anos. A Feira de Santo Amaro, que fica ao lado da Delegacia da Mulher. A Feira de Setúbal. E essas 4 feiras são as feiras da Rede Espaço Agroecológico, que é onde a Agroflor faz parte junto com outras organizações, outras associações de produção orgânica. Tem também a Feira da Várzea, que é uma feira mais recente, começou em março desse ano. E tem a Feira de Camaragibe, que aí já é no município vizinho de Recife. Então, basicamente, a maior parte dos agricultores estão nessas feiras. Mas também temos agricultores que estão em feiras aqui, em Bom Jardim, na feira de Bom Jardim, que é uma feira livre, mas eles se concentram, são 3 barracas que vendem produtos orgânicos dentro da feira livre, né? Tem a feira também de Surubim, dentro do Sesc Surubim, que a gente também está lá presente. E tem a feira livre aqui do município, aqui vizinho também, que é de Orobó.
que são agricultores também, que estão lá dentro da Feira Livre também. Esses já estão um pouco mais espalhados, não é como aqui dentro da Feira Livre aqui de Bom Jardim. Então, estamos nesses 5 municípios, né? 3 aqui, Bom Jardim, Orobó e Surubim, Camaragibe e Recife, mas muito fortemente lá, né, lá em Recife. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Frevo 40 graus, todos os dias às 6 horas, com reprise às 18 horas. Estamos de volta com o programa Campo Cidade, que hoje é sobre a agroecologia e a associação Agroflor. As produções agroecológicas são feitas sem a utilização de defensivos e adubos químicos e queimadas. Então a forma de proteger as plantações de doenças e pragas e estimular a fertilidade da terra é diferente. O que é utilizado então? Adubos que são naturais, esterco, né, de animal, que é uma característica aqui dessa região, por exemplo. Cada família tem sua criação animal, de pequeno, médio e grande porte. Normalmente as famílias têm vaca, tem algum gado, tem ovinos ou caprinos, tem a galinha, né? Então, normalmente esterco, né? A própria sobra da produção, muitas vezes, por exemplo, a folha da cenoura, eles trazem a folha a casca do milho, eles trazem também para cá. Então, todos esses resíduos, que são considerados resíduos nas feiras, eles trazem de volta e utilizam nas suas hortas, porque aquilo pode fazer composto para ser utilizado na própria horta e melhorar a qualidade da terra. Mas, assim, eu acho que é bem nesse sentido, bem nessa linha. Biofertilizante. Só não me pergunte como faz, porque eu não conheço como se faz nenhum biofertilizante. Mas os biofertilizantes são os feitos muito comuns, os agricultores têm na casa dele, alguns barris lá, alguns tonéis, e ali vai, sei lá, acho que é urina de animal, cinza, alho, algumas coisas desse tipo, que além de combater algumas pragas, porque assim, a agroecologia, o bom da agroecologia é esse, porque na verdade as pragas são combatidas com as pragas, né? A praga de uma cultura é justamente o sistema de defesa de outra cultura, que vem lá e come a praga do outro, e assim vai. Há um equilíbrio. A ideia, na verdade, não é combater a praga, é, na verdade, controlar, porque praga vai existir, né? E é até natural que exista praga, né? Isso dentro do ecossistema, eu não sou a pessoa mais aconselhada para falar disso, mas dentro do ecossistema é natural que exista, sim, algumas pragas, mas que não se pode perder controle, né? É por isso que quando se fala de monocultura, que existe um descontrole de uma determinada praga, porque não existe outros agentes que vêm e ajudam a controlar aquilo. A gente sempre incentiva e os agricultores já sabem que a gente tem uma associação agroecológica. Então, a gente só usa o esterco de gado, né? Então, isso é permitido. A gente também faz incentivo que ele faça composteira. Então, a gente tem vários agricultores que fazem. Inclusive, eu tenho uma pequena, mas assim, sempre ajuda. E também cobertura morta, né? Isso na horta, na área de agrofloresta. Então, a gente usa muito a matéria orgânica das plantas. Então, tem vários defensivos alternativos, né? Então, a gente sempre incentiva que eles utilizem coisas da própria natureza. Por exemplo, o NIM, a manipoeira, né? Então, quando os agricultores fazem farinha jaguarda, alguns utilizam urina de vaca, a pimenta, né? Então, tudo isso são alternativas para que os agricultores combatam algum tipo de praga que dê na sua lavoura. E que dificuldades que vocês encontram para produzir? Uma das dificuldades ainda é a água, né? A gente está numa região aqui brejeira, mas ainda tem muita dificuldade por água e por alguns investimentos.
Por exemplo, sistema eficiente de irrigação que economize água, mão de obra, né? Os agricultores, às vezes, 2, 3 pessoas na família. Então, ainda é muito carente de mão de obra. E algumas outras tecnologias, né? Que, por exemplo, tratorito, para que facilite fazer o canteiro. E outras tecnologias que ajudem o agricultor. Comecei falando das sementes. Essa é uma das principais dificuldades que a gente encontra quando se fala de hortaliças. A gente não tem uma semente, a gente até tem conhecimento de onde existem as sementes orgânicas. Mas para a gente ter essa semente, que é chamada de semente crioula, que é a semente nossa, né? A gente tem essa dificuldade, primeiro, para produzir. Segundo, primeiro para encontrar sementes nativas. Segundo, para produzir essas sementes. E terceiro, para a gente fazer sempre uso dessas sementes crioulas. Eu estou falando especificamente das hortaliças porque é o nosso principal problema. Os agricultores compram sementes ou compram mudas, né, de pessoas que a gente sabe que são pessoas de procedência, são pessoas que inclusive estão nas feiras agroecológicas, mas que são sementes que compram em qualquer casa de semente, infelizmente. Então, essas sementes ainda, no que se refere à hortaliça, ainda tem essa dificuldade. Algumas delas, como por exemplo o coentro, né, desses produtos que são mais utilizados, os agricultores têm semente. Mas na maior parte dessas sementes de hortaliças ainda está na casa lá, enfim, no comércio lá na cidade, enfim. Mas essa é uma questão. Então, uma dificuldade é a questão da semente, a gente trabalhar melhor essa questão da semente. Outra dificuldade são esses agentes externos de produção, assim, pessoas que têm produção convencional próximo de onde os agricultores têm suas propriedades. Então, essa é outra dificuldade, né? Lidar com isso, criar mecanismo que minimize esses impactos aí à produção de cada agricultor. Transporte, a questão logística, né? Os acessos às estradas, os veículos utilizados, né? A insegurança que tem nesses deslocamentos. Então, todos esses aspectos de logística são grandes dificuldades para os agricultores, né? Estrada, veículos, insegurança nas estradas, né? A falta de estrutura nas feiras onde eles estão, umas estruturas que seriam básicas e que deveriam ser obrigações do poder público local, como por exemplo, a Feira de Boa Viagem não tem banheiro, né? O pessoal que está ali na feira, que chega de 2 horas da madrugada, que sai de 10 horas da manhã, se quiser utilizar o banheiro, tem que usar o banheiro público lá da orla. E aí, se saem de madrugada, muitos deles já foram assaltados, né? Os espaços de comercialização que não são definidos pela própria prefeitura. Então, as feiras, vira e mexe, tem veículos parados lá, estacionados dentro da feira. Coisa que não era para ter. Era para ser espaço já reservado, dizer que daquela hora até aquela hora de tal dia, aquele espaço não pode ser estacionado. Se for estacionado, guincha, né? Vem a CTTU e leva. Infelizmente não tem isso. Então, há um descaso da prefeitura com relação a essa questão de estruturação desses espaços de comercialização. Eu acho que esses são os principais, poderia ter aqui elencar alguns outros. Quando as produções vizinhas são convencionais, que impacto elas causam nas produções agroecológicas? A gente não tem um monitoramento, um sistema de controle, um sistema de monitoramento, diria que apropriado. Isso é até um pouco difícil para a gente fazer. Por quê? Existem sim produtores convencionais que estão ali nas vizinhanças dos agricultores. O que é que a gente faz? A gente adota algumas técnicas que podem minimizar essa influência externa de agentes químicos, agentes contaminantes. Por exemplo, a cerca viva, né? Que ao redor das propriedades a gente indica a plantação de uma vegetação mais alta para que se torne uma barreira natural para quando haja, por exemplo, pulverização.
Mas existe uma dificuldade enorme e isso pode vir a acontecer, nunca aconteceu, mas pode vir a acontecer de haver a contaminação, por exemplo, por utilização de água no período de chuva. Porque aqui a região ela é composta por aclives e declives. Não sei se vocês foram a campo, mas são muito altos e baixos, né? Então existem vales, né? Nesses vales as famílias eles costumam plantar bastante nesses vales, que é um terreno mais úmido, tem algumas vantagens. Porém tem uma desvantagem, né? Que é justamente essa questão de um vizinho estar utilizando um elemento químico, né? Um agrotóxico, um fertilizante químico, enfim, contaminar a água que passa em todo aquele vale e alguém fazer uso dessa água sem conhecimento técnico, né? Sem saber que aquela água está contaminada e utilizar na sua plantação. Como eu disse, até hoje as feiras agroecológicas, onde grande parte dos agricultores da Agroflor escoam sua produção, elas são fiscalizadas pela Adagro. Uma vez por mês, a Adagro fiscaliza as feiras agroecológicas, principalmente na região metropolitana de Recife, que é onde estão a maior parte dos agricultores comercializando. E até hoje não houve nenhum registro de contaminação de produtos dos agricultores da Agroflor e dos agricultores da rede espaço agroecológico nessas feiras, até hoje, né? E a gente espera que continue sendo tudo ok, tudo até o momento assim, sem esse tipo de problema. Mas enfim, não há um instrumento, uma ferramenta de controle que a gente possa garantir 100% que a gente está totalmente livre desse tipo de problema. Porque não é apenas um aspecto, são vários aspectos. Quando possível, a gente faz sim, a gente cria sim uma barreira natural, alguma forma natural de combater aquele tipo de coisa. Como, por exemplo, cisternas. A cisterna de produção ajuda a gente a reter a água da chuva, né, a água limpa da chuva, para a produção de alimentos, produção animal. Barreiros, né? Mas mesmo assim, algumas situações a gente não tem 100% de controle não. Como vocês controlam e fiscalizam as produções para garantir que são alimentos orgânicos? Falando do plantio em si agora, porque a produção orgânica está a partir da semente até o plantio e comercialização. Do plantio existe um técnico, a Agroflor disponibiliza um técnico em agroecologia, que ele faz o acompanhamento técnico aos agricultores, dando orientação técnica. E nesse momento também que ele dá orientação técnica, tudo baseado nas técnicas de produção de base agroecológica, ele também vai percebendo quais são as dificuldades que na maior parte das vezes os agricultores têm. Controle de pragas, por exemplo. Então ele sempre dá orientação da utilização de biofertilizantes e por aí vai. Mas também a gente tem a prática também de acompanhamento coletivo. E isso se dá muito desde a origem da Agroflor, que tinha um grupo de difusores que fazia atividades práticas de campo, atividades coletivas e práticas de campo, e ia na casa dos agricultores, e isso era de certa forma era um controle social. É um controle social. A Agroflor é uma OCS, Organização de Controle Social, e isso é um requisito básico para que os agricultores possam comercializar seus produtos diretamente e dizer que seu produto é orgânico. Sem essa premissa aí da questão da OCS, os agricultores poderiam até dizer que era orgânico, mas eles estariam fora da lei. Porque para dizer que é orgânico, ele precisa comprovar que é orgânico. A OCS garante isso, porque a OCS é esse controle social. E esse controle social se dá coletivamente, e os agricultores fazem essa visita nas unidades produtivas familiares, e não só os agricultores. Domingo passado mesmo a gente teve visita de consumidores em campo também.
Então, vendo como é que está sendo essa questão da produção, como é que os agricultores estão lidando com a terra, com as plantas, com a água. Então, tudo isso aí, para a gente, é sim um controle daquilo que está sendo produzido e vendido com essa garantia de que é produto orgânico. Então, está desde a semente até a colheita dos produtos e comercialização em si. Rádio Web Agroecologia. Em Bom Jardim, a gente conversou também com Michele da Silva Lira, que é produtora agroecológica no sítio Feijão 1 e associada da Agroflor. Michele, você passou pelo processo de transição da produção convencional para a agroecológica? Desde sempre a gente já produzia de forma agroecológica, né, sem veneno. Desde pequena que a gente começou com esse incentivo. E veio dos pais, né, dos pais da gente. E desde que a gente comprou isso aqui, a gente produz de forma orgânica, sem nenhum tipo de adubo químico. As plantações vizinhas produzem de forma convencional ou a produção também é agroecológica? Ao redor, onde a gente mora, nenhum trabalha químico, porque no caso são todos associados e a gente, um exemplo, eles têm alguma hortaliça em casa, no momento a gente não tem, a gente pega com ele, tá entendendo? A gente não tem muita concorrência porque a gente trabalha, no caso, em outra feira, né? E fica bem distante, mais distante, né? Os que trabalham convencional, de forma com veneno, né? Já que vocês não utilizam veneno, como fazem para adubar a terra e proteger de pragas e doenças? A gente trabalha com o fumo, pimenta, aquela manipeira que o pessoal fala, conhece como a macaxa. A gente trabalha com, um exemplo, a gente vai fazer farinha e aquele negócio que recolhe a gente também usa. E o ninho. O ninho é uma planta que tem um pau, que eu não sei se vocês conhecem. Não. É um pau que tem, a gente tritura ele no liquidificador, faz uma mistura com citronela, que é aquela que tem ali, e alho. E deixa lá curtir mais ou menos umas 2 semanas e depois a gente utiliza para matar praga, né? Lagarta, borboleta, para afastar, né? E a gente sempre trabalha com ninho e com a manipeira, né? A gente usa muito aqui, porque sempre tem lagarta, borboleta, a saúva também serve. E o fumo também, a pimenta, que a gente tritura tudo e faz uma mistura e coloca sempre por aqui, nas hortaliças. E para a comercialização, como você e seu marido fazem para vender os produtos? No caso, a gente trabalha com orgânico em 2 feiras, em Surubim e Camaragibe. E a gente leva, a maioria dos produtos, quando a gente tem, são todos da gente. Eu acho que é essa a pergunta, né? A maioria dos produtos da gente, quando a gente não tem, a gente vai diretamente a um dos associados e pega com ele, tá entendendo? Faz troca de produto. Um exemplo, a gente tem girimum, eles não têm, aí a gente faz a troca, né? Pega um coentro, um alface e faz a troca de algumas hortaliças. Qual o volume de venda de vocês? Compensa o trabalho? É por feira, né? Mais ou menos a gente leva 30, 40 molhos de couve, 40 de coentro, alface também uns 30. Agora é por semana. Tá entendendo? Que leva um pouco a mais. Tem semana que a gente leva menos, porque a gente já sabe que a feira é um pouco fraca. Consegue vender tudo? Tem semana que sim. Principalmente no começo do mês. E no caso, uma semana no começo e uma no final, né? E sempre tem 2 feiras, mais ou menos. Acho que compensa. E também compensa vender aqui, porque, um exemplo, tem pessoas que vêm comprar a gente por consumo em casa. E eu acho que também sai bem bom o valor. Sai melhor na feira. Mas na feira é melhor. Porque a gente vende aqui, às vezes, um valor que o pessoal não quer, né? Aí sempre na feira eu acho que sai melhor. Vocês são associados da Agroflor. Como ela funciona? Quais são os benefícios de se associar? Eu acho que é de grande importância, porque acho que vai servir lá na frente, né? No futuro. E agora também está servindo, sendo de grande experiência para as famílias que estão crescendo, né? Principalmente irmão. Eu acho que é uma importância muito grande. O nosso Campo Cidade de hoje está chegando ao fim. Agradecemos por sua companhia e queremos convidar todos para acompanhar nosso programa, que vai ao ar todos os dias na Rádio Web Agroecologia. Produção e apresentação de Alana Menezes e Lucas Vasconcelos. Esta é mais uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Curta nossa fanpage no Facebook e nos siga no Instagram, @Rádio Web Agroecologia.
Até o próximo programa.